Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Obrigada. Que Jesus, nosso Mestre Maior, nos envolva com a sua misericórdia, com a sua luz, com o seu amparo. Bem como todos aqueles que nos acompanharam, nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos, mas também os considerados menos amigos, porque é através da sua presença que nós procuramos também nos equilibrar e procuramos prosseguir a nossa viagem em busca da luz, em busca do progresso, em busca do esclarecimento maior para as nossas vidas. O tema de hoje que nós iremos abordar, a encarnação dos diferentes mundos, tem a ver com a parte primeira, ou com a primeira parte do Livro dos Espíritos, que nos fala das causas primárias, e do livro segundo, ou da segunda parte, que é o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, com as suas questões, nos indicam e nos convidam a que nós possamos fazer essa viagem de podermos nos inteirar todo este processo a qual nós nos encontramos vinculados, por onde já viajamos e provavelmente no futuro para onde iremos viajar. Uma vez que nós temos necessidade de nos encarnarmos ou reencarnarmos nessas diferentes moradas, como nosso Senhor Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. E as moradas da casa do Pai é o universo, portanto elas estão inseridas no universo. E nós também estamos inseridos no universo. Somos um pontinho, portanto muito pequenino, precisamente, e fazemos parte desses mundos que pululam pelo universo. E o mundo em que nós estamos vivendo é um mundo de provas e de expiações. Para fazermos essa viagem, nós decidimos trazer, como dissemos, algumas questões do Livro dos Espíritos, para que na realidade possamos entender um pouco melhor, ou um pouco mais, precisamente desse processo. Na questão 55, Kardec coloca aos benfeitores espirituais, ao Espírito da Verdade, todos os globos que circulam no espaço são habitados? E os amigos da vida maior respondem sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acreditam, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Então nós não somos os primeiros, precisamente, nem em inteligência, nem em bondade, nem em perfeição. Porquê? Porque moramos num mundo de provas e de expiações, que é logo a seguir ao mundo primitivo de onde nós vimos. Então, para atingir os outros como seres inteligentes, em bondade e em perfeição, um longo trabalho nos aguarda. E esse mesmo trabalho nós temos vindo, precisamente, a penar, com todas as dificuldades, a realizar. Claro que muitos de nós já não é o mesmo de há 20, números assim muito, de há 20 anos atrás, de há 10 anos atrás. Provavelmente já nos encontramos um pouquinho melhores. Mas isso ainda não é, precisamente, aquele topo a qual nós, um dia, portanto, vamos chegar. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade, portanto, da nossa parte. Creem que Deus criou o universo somente para eles, o que não é verdade.
Quando Jesus se refere a muitas moradas na casa do Pai, se refere, portanto, que cada um deles é habitado, precisamente em circunstâncias diferentes uns dos outros. Muitos deles têm organizações físicas como nós, ou que são semelhantes a nós, outros mais evoluídos do que nós. E há ainda considerados os mundos, portanto, de progresso dos espíritos, que são os mundos intermediários, que é outro tipo de habitação. Então nós estamos a falar, portanto, como nós, portanto, de espíritos, portanto, vamos dizer assim, que é a Terra, portanto, daqui há umas centenas de milhares de anos, não é? Mas estamos a falar de outros mundos, portanto, que são habitações dos espíritos. As semelhantes a nós são aqueles que utilizam determinada indumentária como nós, portanto, estamos utilizando. As habitações dos espíritos são os mundos intermediários, são os mundos fluídicos, criados, portanto, pela ação do pensamento construtivo, precisamente e adequado ao estado, ao progresso de cada um de nós. E a questão 56 diz assim: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Resposta: não. Eles absolutamente não se assemelham. Ora, vamos imaginar que nós, o mundo Terra, tem uma constituição física para receber, portanto, espíritos com propensão, portanto, às provas e expiações, a colmatar débitos do passado, enquanto que, por exemplo, portanto, Júpiter tem outra estrutura, tem outra componente, em que a ação física é um pouquinho mais evoluída, portanto, do que a nossa. Dá para entender? Estamos a entender? Portanto, nós, que nos encontramos neste mundo, se agora fôssemos convidados a visitar, portanto, um mundo, portanto, superior ao nosso, eu disse visitar porque esta é a palavra certa, nós só poderíamos lá estar de visita, dizer adeus e voltávamos para cá porque não temos condições físicas, nem estrutura, portanto, espiritual para habitar um mundo evoluído em relação, portanto, à nossa parca evolução. Deu para entender? Então nós só podemos permanecer em um lugar se for correspondente ao nosso estado, portanto, evolutivo. Permanecer de forma alguma. Visitar, então nós podemos visitar. Então, e se for um espírito que habite, portanto, nesse globo superior ao nosso, ele pode visitar o nosso? Pode. Pode nos visitar. E pode permanecer? Pode. Mas tem outra coisa que é muito importante também. Para que ele nos possa visitar e possa permanecer, ele vai ter que revestir o seu corpo espiritual precisamente com a matéria elementar que corresponde ao mundo, portanto, que ele vai visitar. Estão-me a fazer entender? Não é? Portanto, então, cada um de nós que aqui se encontra se revestiu precisamente da matéria, portanto, elementar, do fluido vital e elementar correspondente ao mundo, à energia do mundo que nós habitamos, porque é o correspondente ao nosso progresso, que é aquilo que nós temos a capacidade, precisamente, de assimilar. Então, a questão 57 diz assim: a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos os seres que o habitam, terão organização diferente, sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros para voar. Ora, a constituição física, portanto, daqueles que habitam no mundo de provas e expiações, não é a mesma daqueles que vão habitar um mundo, por exemplo, de regeneração, porque já subiu um bocadinho na escala. E os seres que vão habitar já progrediram um pouco, não é? E para habitar precisamente um mundo de regeneração. É conhecido de cada um de nós que o nosso mundo está passando por essa transformação, passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração.
Ora, os habitantes do mundo de regeneração são aqueles que, na realidade, desprovidos já de maldade, de orgulho, de sentimento de guerra, de algumas enfermidades, o que não quer dizer, portanto, que ainda não haja, portanto, pontos onde isso possa, na realidade, acontecer. Mas o que é certo é que para poderem habitar, portanto, esse mundo, em nós há um conjunto, precisamente, que progride a nossa indumentária, progride o nosso espírito, que evolui, progride, portanto, o corpo espiritual, portanto, ou o perispírito, portanto, que progride em relação ao mundo, portanto, que ele vai habitar, e progride logo mais a organização física, não é? Que vem preparada precisamente porque o perispírito é o molde da sua nova indumentária para poder suportar, portanto, aquela energia já um pouquinho mais evoluída e nós podermos caminhar, portanto, um pouco mais equilibrados, mais habilitados, mais conscientes, mais respeitosos, precisamente das leis de Deus e daqueles que, na realidade, convivem connosco, que afinal somos todos nós, uns com os outros. Não é? E continuando na questão 58, Kardec continua perguntando: os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, da vez que o Sol desaparece apenas como uma estrela? E ele responde, o Espírito da Verdade: acreditais que não há outra fonte de luz e de calor além do Sol? Claro que há. Para nós, a fonte desse calor, portanto, dessa luz, portanto, é o Sol. Mas há mundos, não é? Portanto, em que o Sol está tão distante que tem esse aquecimento, portanto, tem esse contraste, não é? Portanto, e que, na realidade, se chama eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós, bem como bem mais importante do que lhes cabe na Terra. Então nós ainda sabemos muito pouco em relação, portanto, à eletricidade. Sabemos que é algo, portanto, que a gente dá um interruptor, portanto, não vê, portanto, não é? Só utilizando, portanto, aquilo que possa, não é? Portanto, uma chavezinha que a gente possa ver, portanto, chamado busca-polos, não é? Para a gente ver, portanto, se tem corrente ou não. Mas a eletricidade é algo que não se vê. Mas sente-se, se a gente puser lá o dedo, não é? Portanto, não sei se a gente vai conseguir, portanto, tirar assim tão rápido, portanto, mas apanha, portanto, um choque. Mas o que é certo é que a eletricidade tem determinados elementos, determinados contrastes, determinadas circunstâncias, que pode aquecer, portanto, planetas. E que nós ainda desconhecemos. Porquê é que nós desconhecemos? Porque ainda, portanto, estamos num mundo de provas e expiações. As nossas capacidades ainda não entraram nesse campo para que nos possam, portanto, os amigos da vida maior, nos trazer numa bandeja, portanto, e essas explicações para que nós possamos entender. Então, à medida que nós formos progredindo, logo mais nós vamos entender, precisamente, que há outras fontes, na realidade, de aquecimento, não só o Sol, mas que há outras fontes e que, na realidade, são um grande contraste de outros mundos habitados. Aliás, não dissemos que todos os seres vivem da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos? Exatamente. E que são alimentados precisamente por essa força energética. Todos nós, sem exceção, temos aquilo que se chama um campo áureo, portanto, que nos envolve, não é? Que é precisamente nem mais nem menos do que um campo energético. Todos nós recebemos, não é, do prana, portanto, que é dessa energia solar, portanto, que é o alimento, sem nos apercebermos, para que possam carregar, portanto, esse invólucro que nos envolve. É uma espécie de um ovo, não é? Portanto, que nos envolve. Então, até há pouco tempo nós pensávamos, precisamente, portanto, que o espírito andava dentro.
e que o corpo andava fora. Então, quando esse invólucro, portanto, nos envolve, então não é mais, portanto, o espírito que está dentro, portanto, é toda essa sensação, toda essa eletricidade que nos envolve, não é? E que o corpo, portanto, é que está dentro. Peço desculpa. Isso é efeito do tempo, não é? Portanto, e quando falamos muito, portanto, as cordas vocais, portanto, sentem essa necessidade, portanto, de se expressarem. Muito bem. Passando da 58 para a questão 172, portanto, e já entrando, portanto, na parte do livro 2, e relacionado ainda com a mesma questão, portanto, reparem que isto, estamos a falar, portanto, da nossa encarnação dos diferentes mundos, não é? Portanto, porque hoje nós estamos aqui, nós já vivemos, portanto, em mundos primitivos, estamos a preparar-nos para viver no mundo de regeneração, logo mais no mundo ainda mais evoluído, até chegarmos ao estado de espíritos puros. Ora, à medida que nós formos avançando, nós vamos largando determinadas indumentárias da qual nós vamos angariando ao passar, portanto, por esses mundos, que são nem mais nem menos do que as ervas daninhas, portanto, a que Jesus, portanto, se referia. E o que são as ervas daninhas? São, na realidade, portanto, é o ódio, é o orgulho, é a vaidade, é a difamação, é o sentimento guerreiro, é a corrupção. E são as ervas daninhas, portanto, que maculam precisamente o ser humano. E que nos causam, portanto, algum atraso, portanto, no nosso progresso, portanto, evolutivo. Então, à medida que nós fomos progredindo e entendendo a nossa realidade, nós vamos nos apetrechando para poder entrar noutro lugar, noutra morada. Dá para entender, não dá? Caso contrário, a gente só pode visitar, mas não pode permanecer. Volta de novo, porque não consegue, portanto, estar lá. Então, a questão 172 diz assim: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em mundos diferentes. Nós vivemos em mundos diferentes. Nós não temos que reencarnar necessariamente só na Terra. Há outros lugares, há outras moradas. Mas vamos reencarnar precisamente em morada semelhante ao nosso progresso. Correto? Vamos fazer essa caminhada semelhante ao progresso que cada um é portador. Porque no progresso não se dão saltos. Ninguém vai daqui para ali. Isso é aqui, não é? Portanto, isso é aqui que nós moramos em Lessa da Palmeira e decidimos agora ir morar para a Inglaterra, ou morar, portanto, para a África do Sul, ou morar para a Austrália, a gente faz a malinha, não é? Vai morar para o Brasil, isso é aqui. Mas nós não podemos, como espíritos, dizer assim, agora vou reencarnar, portanto, no mundo não sei como, no mundo não sei tal. Não. Não tem como. Não tem como. Os benfeitores espirituais encarregues, precisamente nos departamentos da reencarnação, são eles que nos alinham, precisamente mediante a nossa ficha, não é? A nossa ficha, todos nós temos uma fichinha, não é? Portanto, que é o processo, portanto, do nosso, de tudo quanto nós alcançamos até agora. Então está tudo na nossa ficha. Quando nós vamos ao médico, fazemos exames, vamos ao médico, até trouxe o exame, então sim, ela escreve, né, lá no computador, portanto, o exame tal, o exame tal, o exame tal. Quando a gente lá vai para a próxima vez, leva mais uma, né, mas ela torna a escrever. E tem lá o nosso relatório, tem lá aquilo que é nosso. Esta posse também é minha. Portanto, tem lá aquilo, portanto, que nos pertence. E o que é que acontece? Acontece precisamente, portanto, que nós não podemos tomar essa decisão por nós mesmos. Assim, eu quero ir morar para ali. Não tem como.
e o nosso querer, né, a nossa prepotência, portanto, não vale a pena. Porque os amigos dizem assim, não é para ali que o senhor vai, ou a senhora vai, não é? Portanto, porque depois nós vamos reencarnar, ou como homens ou como mulheres. Então eles dizem assim, não é para ali que o senhor vai. O senhor vai para ali porque ali é que é a necessidade que o senhor tem de morar ali. E depois tem mais. E a senhora também. E depois tem mais. Eu não quero aquele pai nem aquela mãe. Pois é, mas vai ser mesmo aquele pai e aquela mãe. Porque é o pai e a mãe que você necessita precisamente para conviver com eles. Precisamente para se libertar dos atritos, dos ódios, não é? Portanto, que vem de trás. Para que através dos laços de amor, da fraternidade, do equilíbrio, possam precisamente amenizar-se e possam aprender a amar. Muito bem. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Aquelas, portanto, que nós estamos vivendo, portanto, neste momento. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo globo, no mesmo planeta. Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adentrou bastante para passar a um mundo superior. Então, meus amigos, é assim. Vamos imaginar, nós vamos para a escola, e depois saímos do quarto A, portanto, antigamente era a quarta classe, agora é o quarto A. E nós vamos para o 5. Então começamos. Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo ano. E chega ali, portanto, interrompe qualquer coisa, portanto, não passou. E depois passa no ano seguinte e vai para o mesmo. No ano seguinte, portanto, vai para o mesmo. Então tem que repetir de ano sempre, porque não passou. A nossa vida, portanto, no planeta é exatamente a mesma coisa. Se nós não passarmos nos exames, não é? Da nossa vida, nas circunstâncias nas quais nós nos comprometemos com as entidades maiores da vida, então nós somamos de ano. Então nós regressamos ao fim de uma existência, 50, 60, 70, 80 anos, 100 anos, nós regressamos. Nós vamos preparar. E depois voltamos. Para quê? Nós vimos precisamente com mais algumas tarefas, mas repetindo, portanto, algumas atividades ficaram para trás. Então a gente não passa. Não é? Não vai passar, portanto, de ano, não vai passar a outro, sem precisamente nós alinharmos os nossos compromissos, portanto, com o mundo ao qual nós nos encontramos precisamente ligados. Mas também se dá o inverso, daqueles que já progrediram, daqueles que já avançaram para outros mundos mais evoluídos e que podem reencarnar no nosso, precisamente, com a vontade firme de poderem ajudar, portanto, aqueles que ficaram na retaguarda, que é um pouquinho diferente. Não é? Então, aí na questão 177, diz assim, para chegar à perfeição e à suprema felicidade, mas não é que estamos a falar de nós, do nosso progresso. Destino final de todos os homens tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Não. Porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala. E o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Então, se houver outros mundos, portanto, relacionados na mesma categoria do nosso, portanto, não invalida, portanto, se nós já atingirmos determinado grau, portanto, de evolução aqui, a gente ir para um outro que seja semelhante ao nosso. Ou que vamos aprender. Tem vantagem em nós, precisamente, subirmos de degrau. Correto? Então, vamos imaginar, para entendermos um pouco melhor. A face da Terra, conforme os países, portanto, que todos nós conhecemos, cada país tem a sua cultura. Cada país está num grau, está numa escala evolutiva com sua população.
Nós temos determinadas regras, determinados conceitos, determinadas circunstâncias, determinado progresso, determinada característica como povo, correto? Mas nós andamos 100 km, não é muito, são 100 e poucos quilómetros, não é? E vamos aos nossos vizinhos mais próximos e vemos que as circunstâncias, portanto, o caráter, a forma de estar, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de alimentar, a forma de olhar, a forma de sentir é diferente da nossa. E andamos 100 e poucos quilómetros, é verdade ou não? Exatamente. Então, há uma escala, não é? Portanto, ou seja, há uma proteção que corresponde, portanto, ao nosso país, que tem determinado tipo de evolução, não é um acaso. Há bem próximo, portanto, um outro estado, um outro progresso, portanto, uma outra evolução, uma outra circunstância. Mas esses amigos, portanto, que estão a 100 e poucos quilómetros, andando mais ainda, não é? Portanto, vão encontrar outros, portanto, com outro teor, portanto, de circunstâncias, com outro caráter. E assim sucessivamente. O que quer dizer, portanto, que cada um se encontra num estágio, portanto, progressivo. Num estágio, portanto, de evolução. E muitas das vezes, portanto, é essa mescla, esse mesclar, portanto, de populações, portanto, uns, portanto, que moram lá, não é? Porque estamos no mesmo planeta. Podem vir morar para aqui, outros saem daqui, portanto, e vão morar para aqui, e nós vamos tecendo precisamente essas culturas, portanto, terrenas, não é? Portanto, essas culturas, portanto, intelectuais, para que possamos nos ajudar precisamente nesse franco progresso, nessa franca evolução. Mas vivemos no mesmo planeta, provas e expiações. Seja aqui, seja na Austrália, seja na China, seja no Japão, é mundo de provas e expiações. Mas se repararmos, portanto, o caráter, a forma de estar, não é? Portanto, uns demonstram, portanto, mais educação, mais limpeza, mais asseio, mais silêncio, mais respeito, correto? Muitas das vezes nós entramos em um lugar, não é? E vimos aqueles cartazes, não é? E a mente recorda-se que nós entrávamos nos hospitais e havia, portanto, gravado, portanto, assim, naqueles azulejos antigos que eram bem bonitos, não é? Portanto, dizia assim, faça silêncio. Porque estávamos a entrar num hospital. Dizia assim, faça silêncio. Isso quer dizer o quê? Qual seria a recomendação? Com que finalidade estava lá a recomendação? Porque era um hospital. Quem está no hospital? São os sãos ou são os doentes? São? Quem mora no mundo de provas e expiações? São os sãos ou são os que estão necessitando de médico? Então, nós necessitamos muitas vezes de ouvir dentro de nós assim, faça silêncio. Mas fazer silêncio, nós ainda tratamos muitas vezes, portanto, que é fazer, portanto, um ruído quando nós falamos, quando nós conversamos, portanto, mas nós não nos referimos a esse silêncio. Todos nós necessitamos de conversar, de dialogar uns com os outros. O silêncio mais importante e que nos custa, portanto, a cultuar esse silêncio em nós, é o silêncio dos nossos pensamentos, muitas vezes irrefletidos. Porque muitas vezes os nossos pensamentos fazem mais ruído, portanto, do que uma ação, do que arrumar, por exemplo, um móvel. Então, os amigos, portanto, que têm o cuidado precisamente de olharem pelo nosso mundo, os benfeitores espirituais, há o governador da terra, portanto, que é Jesus. E Jesus tem os seus ministros, precisamente, que o ajudam, que o assessoram.
precisamente nessas tarefas. E esses amigos esperam que cada um de nós, portanto, faça esse trabalho também. Portanto, de silêncio, de respeito, precisamente para com aqueles que, não é? Portanto, nós vamos convivendo uns com os outros. Muito bem. Na Gênese, que é um dos outros livros da codificação espírita, no capítulo 11, no item 28, nos informa sobre o seguinte: quando os espíritos adquiriram em um mundo a soma de progresso que comporta o estado daquele mundo, eles o deixam para encarnar noutro mais adiantado, onde adquirem novos conhecimentos e assim por diante, até que a encarnação em um corpo material já não lhes é mais útil. Passam a viver exclusivamente na vida espiritual, na qual progridem ainda num outro sentido, mediante outros meios. Então, queridos amigos, quando nós nos prepararmos e formos viver, portanto, num mundo de regeneração, já não precisamos mais de viver num mundo de provas e de expiações. Correto? Porque já passamos essa fase. Já avançamos. Um degrauzinho. Quanto tempo vai demorar isso? Não importa. Todos nós iremos alcançar precisamente esse desiderato e essa oportunidade de vivermos precisamente num mundo, não é? Portanto, para a qual nós nos estamos preparando. Porque quem é que prepara o mundo da regeneração? Somos nós, os habitantes do mundo de provas e expiações. Quem são os candidatos a viver nesse mundo? Somos nós. Não é? Então vamos todos trabalhar precisamente de forma afincada para que um dia isso possa acontecer. Então, chegados ao ponto culminante do progresso, gozam de suprema felicidade. Quando atingirmos o estado, portanto, de espíritos purificados, não temos mais necessidade de reencarnar. Mas mesmo assim, vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a laborar, porque ninguém vive na ociosidade, ninguém vive na inércia. Todo o espírito trabalha. E muito. Não é? Muitas vezes nós pensamos assim, gostava de morrer para descansar. Podemos esquecer que nós vamos morrer, mas não é para descansar, é para continuar o trabalho, nos preparando para novas tarefas. Então, nessa oportunidade, admitidos aos conselhos do Todo-Poderoso, portanto, de Deus, recebem o seu pensamento e tornam-se seus mensageiros, seus ministros diretos para o governo dos mundos. São chamados, portanto, espíritos crísticos, tendo sob suas ordens os espíritos que se encontram em diferentes graus de progresso. Então, quando atingirmos, portanto, esse estado de perfeição, de sublimidade, não é? Portanto, são aqueles que normalmente são convidados para, quando surgem novos mundos, se tornarem governadores, precisamente, desses mundos. São chamados espíritos crísticos. Então, já não têm mais a necessidade, portanto, da encarnação, ou melhor, da reencarnação. Podem, portanto, encarnar precisamente para virem cumprir determinadas tarefas de auxílio para com a humanidade, como aconteceu com Jesus, que conviveu connosco há 2024 anos, não é? Portanto, se ofereceu precisamente para trazer a boa nova, não é? Ou seja, o Evangelho de Deus, o cristianismo, precisamente para todos nós. Em um lugar, portanto, de guerra, em um lugar de dor, portanto, em um lugar de provas, como era aquele que nós conhecemos no Oriente e que ainda hoje, portanto, continuam precisamente essas desavenças. Então, essa coletividade de espíritos evoluída é, de alguma forma, a alma do universo. O conjunto, portanto, desses seres evoluídos se tornam a alma, não é? Portanto, do universo. É um elemento espiritual que age em todas as partes sob o impulso do pensamento divino. Como dizia Jesus, eu e o Pai somos um, não quer dizer que sejam a mesma coisa,
Vamos imaginar o nosso lar. O pai e o filho. E o filho é tão equilibrado, e o pai é tão equilibrado, portanto, que o pai não tem segredos para com o filho. E fala com o filho, portanto, sobre a vida familiar, sobre as circunstâncias da família, sobre as despesas, portanto, sobre os valores, sobre o estudo, não é? Portanto, sobre aquilo que corresponde a cada um. Então, vamos imaginar, o pai e o filho, ou o filho e o pai são um, portanto, porque eles sabem o que se passa em casa. E o que se passa em casa, portanto, fica em casa. Não é? Portanto, não, correto? Então, vamos imaginar, quando nós nos tornarmos pessoas mais responsáveis, não é? Mais equilibradas, quer dizer que não somos, mas mais equilibradas, não é? Então, nós passamos a ter notícias de uma outra forma, não é? De um outro saber, portanto, de um outro conhecimento, porque o Pai confia em nós. Porquê? Porque nós já nos apetrechamos e estamos preparados para as receber sem ficar de boca aberta. Sem nos admirarmos muito, ou seja, recebemos de forma natural aquilo que veio ao nosso encontro. Correto? Deu para entender? Ou não? Então, à medida, vamos imaginar, temos aqui algumas pessoas que são professoras, não é? Têm os seus alunos. Então, vamos imaginar que é uma professora, portanto, do 7º ano de alunos. Qual é a matéria correspondente à do 7º ano? Ela não vai passar a matéria, ou ele não vai passar a matéria correspondente ao 10º ano. No 7º ano. Porquê? Porque os alunos não estão preparados para receber precisamente essa matéria. É exatamente a mesma coisa. Portanto, é de forma gradativa, não é? Deu para entender agora? Então, à medida que nós nos fomos capacitando, nós vamos recebendo. E quando recebermos, eu tenho uma vaga sensação que eu já conhecia isto. Não é? Faz-me lembrar uma história muito gratificante. De há muitos anos, o Dr. Bezerra de Menezes ainda estava reencarnado. E o Dr. Joaquim Travassos, portanto, a certa altura, ofereceu-lhe um livro dos Espíritos. E ele não era espírito, o Dr. Bezerra. Era católico. E o Dr. Joaquim Travassos era espírita, que era um colega de trabalho, era médico, tanto quanto o outro. E ofereceu-lhe o livro dos Espíritos. E ele ficou muito admirado, portanto, entrou no autocarro, eles chamam de bonde, não é? Mas entrou no autocarro e sentou. Então foi lendo. Quando chegou no fim, ele diz assim, interessante, nada do que eu li era novo para mim. E ela pergunta, mas porquê? Porque já era aquilo que eu praticava sem saber que estava a praticar, portanto, as lições do Espiritismo. Deu para entender agora? Então, muitas das vezes as coisas estão escritas em nós, só que a gente não tem. Depois há algo que vem fazer despertar, não é? Portanto, então não era novidade para ele. Acontece com muitas vezes a ler, portanto, uma coisa, eu já tinha uma vaga ideia sobre este assunto. Muito bem. A questão 178 diz assim, podem os espíritos encarnarem em um mundo relativamente inferior a outro, onde já viveram? Sim, quando têm uma missão a cumprir para o progresso. Então aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque lhe fornecem um meio de se orientar. Então são os espíritos que já atingiram um determinado progresso, que se oferecem precisamente, para encarnarem, portanto, em mundos menos evoluídos, para ajudarem, portanto, os seus irmãos, precisamente, a progredirem, a avançarem, portanto, em busca da luz maior. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, no item 9, diz assim, os mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda a parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Porquê? Porque se o espírito progrediu, também progride o corpo espiritual. Se o corpo espiritual é o molde ou o modelo, portanto, do corpo físico, quer dizer que, quando ele vai criar uma nova indumentária física, ele a vai criar, portanto, mais aperfeiçoada.
mais consentânea com o seu progresso, com a sua evolução. O que quer dizer? Que o espírito, o perispírito e o corpo físico são de ordem divina, é um conjunto, portanto, indissociável. Não é? Porquê? Porque o espírito, para se movimentar do outro lado da vida, não precisa do corpo físico para nada, precisa do corpo espiritual. Correto? Mas para andar daqui, ele precisa do corpo físico e do corpo espiritual. Porque senão não tem forma, não tem como. Deu para entender? Então o corpo nada tem de materialidade e não está sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Ou seja, o corpo, tanto quanto o perispírito, que é precisamente que já se libertou de toda uma série de enfermidades, porque o que reflete a enfermidade é o corpo físico. Mas o que é doente, não é? Portanto, é o espírito. E tudo quanto nós exercitamos fica gravado, portanto, no corpo espiritual, ou no campo espiritual. Vamos imaginar assim, nessa bolsinha, não é? Portanto, que nos envolve, não é? Portanto, e fica lá tudo gravado. Então, à medida que nós nos formos libertando dessas enfermidades que o mundo de provas e expiações ainda contém, que é o caso do nosso, em outros mundos superiores, portanto, esse tipo de enfermidades já não existem. Logo, nós já não vamos sofrer, portanto, esses elementos, portanto, não é? Desse tipo de enfermidades que provocam, portanto, essas doenças. Então, a leveza específica do corpo permite a locomoção rápida e fácil nesse mundo. Já nos locomovemos, portanto, com uma certa, como muito mais, portanto, agilizado. Ou seja, o corpo físico já não é, portanto, tão pesado. Em vez de ser arrastado penosamente pelo sol, há uma espécie, portanto, de deslizar, não é? Portanto, utilizamos o quê, já nessa altura? Já utilizamos mais, portanto, a nossa linguagem, portanto, pelo pensamento. E vamos, precisamente, caminhando como se estivéssemos deslizando e não, portanto, sentindo o peso, não é? Portanto, da gravitação, portanto, pelos passos, não é? Portanto, como cansados. Ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço, além da vontade, conforme se apresentam os anjos ou como os antigos imaginavam os manos, portanto, nos campos elíseos. Portanto, vai dar a mesma coisa. Então, os homens conservam, a seu grado, os traços das suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tal e qual como estes os conheceram, porém, irradiando luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, portanto, então sempre elevadas. Seus semblantes, portanto, o nosso semblante, não é? Portanto, a nossa face, cintilam com o fulgor da inteligência ou a auréola dos santos. É da forma como nós nos apresentamos. Vamos imaginar, portanto, vivendo precisamente em um mundo desse, não é? Em que nós nos vamos deslocar, portanto, e quase não precisamos, portanto, dar passo. A gente desloca-se, não é? Como deslizando, portanto, e logo mais está lá. Não é? Ou seja, já estamos precisamente quase como nesses mundos intermédios, que são só as habitações, portanto, dos espíritos, cujo caminhar é precisamente dessa forma. Mas também, acontece o seguinte: no nosso mundo, no mundo de provas e expiações, tanto quanto nos mundos primitivos, quando nós, pelo fenómeno da morte, o corpo físico morre, o espírito é eterno, não morre, é indestrutível. Mas acontece o quê? Quando nós nos tornamos criaturas muito materialistas, pela ganância, pelo ódio, pelo sexo exacerbado, pelo crime, pelo suicídio, por várias circunstâncias, não é? Portanto, menos abonatórias, o espírito fica preso no umbral. Ou seja, fica muito agarrado, portanto, à terra por onde ele palmilhou. E quando nós muitas vezes pensamos que aquele que foi criminoso, déspota, guerreiro, portanto, está lá longe,
ele está precisamente palmilhando, portanto, tanto quanto nós. Se tivéssemos a oportunidade de ver, portanto, muitos, portanto, não é? Portanto, ou fugiriam, ou se formos das mesmas ideias, os iríamos abraçar. Então, mas muitos de nós se assustariam. Porquê? Porque é tão grande o desequilíbrio que muitos deles tomam formas, não é? Animalescas. Pelo vício, pelo despudor, não é? Ou melhor, pela falta de pudor, portanto, enfim, por diversas circunstâncias. Então, todos os nossos atos ficam gravados em nós. À medida que nós nos vamos desmaterializando das coisas, é mais fácil nós aceitarmos o convite desses amigos que pululam pelo universo para nos auxiliarem a despertar para a realidade maior. Então, nós nos desligarmos do vício que deixámos para trás. A minha casa, que não é um vício, só se nós nos impregnarmos da materialidade da coisa. Não é? Portanto, os meus carros, também não é crime nenhum ter carros. Bom, depende do uso, portanto, que cada um faz, não é? Portanto, nada é crime. Só, ou melhor, tudo nós podemos utilizar. Agora, depende da forma como nós utilizamos. O álcool, o excesso da droga, portanto, não é? Portanto, o sexo, portanto, exacerbado. Tudo isso são vícios que custa muito, portanto, às entidades espirituais deixarem para trás. Porque nos encontramos vinculados a esses vícios. E quando vêm os benfeitores dizer assim, está na hora de você despertar, está na hora que você já não está do outro lado, você já está deste lado da via, não acredito em nada disso. Era como aqui, quando a gente fala com alguém, não é? É exatamente igual. Ninguém vira santo quando parte para o outro lado. Viramos exatamente a mesma coisa que éramos daqui. Se nós partíssemos agora, portanto, daqui para o outro lado da vida, não é? 2 minutos, 5 minutos, nós somos exatamente iguais como estamos agora. Sem tirar nem pôr. Pensamos da mesma forma, agimos da mesma forma, postamos da mesma forma, exatamente igual. Então, o tempo e as decisões vão caber a cada um de nós. Porquê? Porque a finalidade dos benfeitores é convidarem a que cada um faça o trabalho por si mesmo. Então eles convidam. Vem. O que é que dizia Jesus? Quem quiser seguir, carrega a sua cruz e venha. E ele não disse que carregava a nossa cruz. Para não? Quem quiser, carrega a sua cruz e venha. Então é um convite ao progresso. É um convite à evolução. Ainda no Evangelho, no capítulo 3, no item 10, diz assim, nos mundos venturosos, onde nós vamos um dia, portanto, as relações sempre amistosas entre os povos jamais serão perturbadas pela ambição da parte de qualquer um deles. Por exemplo, de escravizar seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Ou seja, não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença entre as condições que lhe dá a supremacia. Ou seja, a autoridade ali existente merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Autoridade moral, que é conhecida por cada um. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, ou seja, aperfeiçoando-se. Ainda no Evangelho, no capítulo 6, no item 10, um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Então a finalidade dos mais fortes é ajudar, portanto, aqueles que possam encontrar-se ainda mais fracos. Possuem bens em menor ou menor quantidade, conforme os tenha adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Ou seja, numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Porquê? Porque quando nós habitarmos esses mundos, nós já nos libertarmos do mal. Já não somos o mal.
Hoje todos nós oramos pela paz, correto? E dizemos assim, há tanta guerra, tanta fome, tanta enfermidade, tanta desdita, não é? Então um dia, nós vamos viver em mundos em que já não existe nem a guerra, nem a desdita, nem a deslealdade, mas a lealdade, mas o equilíbrio. Porquê? Porque nós já somos tudo isso. Cada um de nós já é isso. Então eu vou orar pela paz. Pois, mas eu posso orar muito, o dia inteiro, mas se eu não for paz, correto? Então eu tenho que ser a paz. Eu tenho que ser o equilíbrio. Eu tenho que ser a honestidade. Então sim, eu me apetrecho para orar, suplicando ao Pai Amantíssimo, para que aqueles que ainda não estão nessa perspectiva possam precisamente incorporar em si, portanto, a paz, sendo a paz. Enquanto nós não formos paz, andamos sempre à procura de qualquer coisa, não é? A questão 180 do Livro dos Espíritos diz assim: ao passar deste mundo para outro, o Espírito conserva a inteligência que tinha? Uma pergunta muito interessante. Ao passar de um mundo para outro, nós conservamos a mesma inteligência? Aquilo que já alcançamos? Jesus fala no seu Evangelho: não entesoureis os bens da terra, porque vem o ladrão e rouba, vem a traça e consome. Entesoureis os bens do céu. Porquê? Porque nem o ladrão rouba, nem a traça consome. Nenhum de nós que está ao lado do outro pode roubar aquilo que o outro tem, portanto, da sua intelectualidade, da sua inteligência. Não tem como. Ou tem? Não tem, pois não? Cada um tem conhecimento, cada um tem uma atividade, portanto, que é do próprio, que é uma experiência própria. Então nós podemos sim transportar para o outro lado, sem dúvida, a inteligência nunca se perde. Mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso já é outra coisa. Isso depende da sua superioridade, do estado do corpo, portanto, que adquirir. Porque, no fundo, o corpo, portanto, é uma ferramenta de que o Espírito serve para poder, portanto, colocar a inteligência em prática. E nós sabemos que à face da Terra há tanta gente, portanto, inteligente. Correto? É verdade ou não? Todos nós sabemos, todos nós conhecemos, mas que utiliza mal a inteligência no seu dia-a-dia. Então, logo mais, pela falta de moralidade e de equilíbrio, esses amigos que são portadores de inteligência têm necessidade de se reencarnar em mundos com alguma dificuldade. Para quê? Para angariarem, portanto, a moralidade que lhes falta. Porque nem sempre a inteligência caminha ao lado da moralidade. Tem alguma distância. Não é? Então, muitas vezes é preciso quem é muito inteligente, quem se julga muito inteligente, não é? E que subiu, portanto, a escada, os degraus da escada, e se tornou, ou julga, autossuficiente, tem necessidade de descer os degraus da escada, não é? Portanto, para a base do monte e angariar outra vez o processo de subida, portanto, mas de moralidade, ou seja, utilizando a inteligência em busca da moralidade, do equilíbrio. Então o espírito, ao unir-se ao corpo, identifica-se com a matéria. A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao unir-se ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então não tem como. Portanto, o espírito é que manda, o espírito é que comanda e o corpo só obedece. Não é? Portanto, se o meu espírito disser assim: José António, levanta-se ao braço direito, e eu? Olha, agora levanta o braço esquerdo. Já levanta o braço esquerdo. Agora fala, e a gente fala, não é? Correto? Mas se ele tiver uma dificuldade por prova, portanto, e for mudo, ele pode dizer assim: José António, fala. Tem como. Porque ele traz prova, portanto, para não falar. Então ele não fala. Porque é mudo. Mas se for a prova da cegueira, José António vê, não tem como, porque ele é cego. Porque faz parte da prova da expiação relacionada com as vidas passadas de cada um. José António anda direito. Então, José António nasceu coxo. Ou então teve um acidente e ficou coxo.
Não é? Portanto, tem a ver precisamente com aquilo, portanto, da qual é a pertença do espírito e que o órgão físico, portanto, reflete. Vai chegar a um ponto, vai chegar a um momento em que nós vamos viver, portanto, nesses mundos, que estamos libertos, portanto, dessas circunstâncias. Mas pela ação de cada um de nós. Porque não existem milagres. O milagre está em cada um de nós, em superar precisamente essas dificuldades. E a 181 diz assim: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Sem dúvida que têm corpos, porque é necessário que o espírito se revista da matéria para agir sobre ele. Mas esse envoltório é mais ou menos material, segundo o grau de pureza que chegaram aos espíritos. E é que determina os diferentes entre os mundos que temos a percorrer, porque há muitas moradas na casa do Pai, e muitos graus, portanto. Alguns sabem-no e têm consciência disso na Terra, mas outros não sabem. E a 182 diz assim: podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, diz o Espírito da Verdade, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las e elas perturbá-los-iam. Engraçado. Nós abordámos precisamente isto na passada quarta-feira, no estudo do céu e do inferno. Abordámos esta questão. Portanto, os amigos da vida maior não nos podem trazer tudo assim, portanto, porque nós ainda não estamos preparados para receber tudo. Porque em lugar de luz, portanto, nos iriam precisamente ofuscar e criar alguma dificuldade. À medida que o espírito se purifica, o corpo se reveste e aproxima-se igualmente da natureza espírita. A natureza espírita é o nosso mundo natural que todos vamos vivenciar, independentemente do credo de cada um. Todos nós vamos viver a vida espírita, que é o mundo do outro lado. A matéria torna-se menos densa, ele já não se arrasta penosamente pelo sol, e suas necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm necessidade de se destruírem para se alimentar. Já não vamos ter necessidade, precisamente, de matar animais, portanto, para nos alimentarmos. Porque a constituição física, portanto, virá já com outras características, portanto, mais avançadas. Então o espírito é mais livre e tem para as coisas distantes percepções que desconhecemos. Ou seja, ele vê pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais enfraquecem-se, o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. É assim que nos mundos superiores ao nosso as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não têm motivo porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. Deu para entender até aqui, não é? Se repararem, desde o princípio da palestra nós estamos focando, portanto, 3 obras basilares ou básicas da doutrina espírita, que é o Evangelho, o Livro dos Espíritos e a Gênese. Portanto, é o convite que nós fazemos, precisamente porque tudo quanto nós precisamos de saber, portanto, está aqui, está no contexto, está bem? Portanto, nós temos sempre esse cuidado de focalizar as obras para que cada um possa procurar e possa ver em loco com os seus próprios olhos. Ainda na 183, pensando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? A infância é por toda a parte uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como entre vós. O que quer dizer, nós passamos por um tipo de infância, é que temos as características do mundo em que habitamos, com determinada ingenuidade. Mas há outros mundos em que a infância, portanto, já é feita não com tanta ingenuidade, porque já há um outro, portanto, crescimento, já há, como espírito, já há um certo grau de evolução. Então, logo a infância, não é? Portanto, é um pouquinho diferente, portanto, dos chamados mundos mais atrasados. Pode o espírito escolher o novo mundo onde vai habitar? Falámos há instantes que nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer, porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o seu grau de evolução.
E a 174a diz assim: se o espírito nada pede, o que termina o mundo andará a reencarnar-se. O seu grau de evolução. Ou melhor, o seu grau de elevação. E também de evolução. Então nós vamos nascer onde for necessário que nós possamos renascer. E quem vai determinar isso, aconselho, são os espíritos benfeitores, nos departamentos da reencarnação, que vão determinar esses fatores. Vais nascer, meu filho, portanto, naquele mundo, que é o mundo adequado para. E como dissemos no princípio, teu pai vai ser aquele, tua mãe vai ser aquela. E depois tens aqui mais uma série deles que vão a seguir. Portanto, teus irmãos vão ser estes. Não é? E depois tem mais outra coisa. A tua mãe vai ser esta, portanto, não é? Que vai carregar contigo, portanto, e quando nasceres ela vai abandonar. Ou vai falecer. Não é? Portanto, e vai ficar de pai, portanto, não é? Órfão de mãe, portanto, só com o pai. Mas logo mais, portanto, vai vir alguém, portanto, que vai olhar. Portanto, e aquela depois vai ser a tua mãe, portanto, que vai olhar por ti. Coisas que a lei, portanto, e que todos nós conhecemos, portanto, porque antes de nós virmos, nós preenchemos, portanto, a nossa fichinha. Com aquilo que nós vamos passar, como vai ser, portanto, a nossa vida. Dizer, mas nós não lembramos. Mas vamos tendo alguns insights, algumas lembranças à medida que nós formos crescendo. As coisas vão aparecendo, precisamente, à nossa frente e nós vamos, não é? Sem revolta, vamos passando pelas coisas. Ainda no Evangelho, no capítulo 3, no item 9, diz assim: a pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já muito adiantados, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Corresponde, portanto, não é? Portanto, ou seja, a infância, portanto, em relação à nossa infância aqui, portanto, é mais curta, não é? Portanto, vamos atingir, portanto, o estado de maioridade, portanto, um pouco mais cedo. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcional, muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso, nesses mundos, não existe a dúvida sobre o porvir, sobre a vida futura. Durante a vida, a alma, já não tendo constrangê-la a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe concede o livre transmissão do pensamento. Está a ser maçador? Não. Está acabado, está bem? Então a questão 185, o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não, os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Então os mundos também evoluem. Como é que os mundos evoluem? Precisamente com as nossas atividades, com o nosso labor, com o nosso trabalho. Porque os mundos são aquilo que nós formos. Não é? E todos nós vivemos numa escola. O nosso mundo é uma escola em que todos nós necessitamos uns dos outros. Todos nós. Para nós caminharmos em busca da luz e desses mundos melhor, nós temos que gravitar uns para os outros e nos ajudando uns aos outros. Ou melhor, nós dando as mãos uns aos outros. Aprendendo a perdoar-nos uns aos outros, a nos respeitarmos uns aos outros. Porque só assim é que nós criamos condições um dia para morarmos nessa casa gigantesca que é o mundo em que cada um de nós habita, sabendo guardar essa casa e respeitando a casa. E a 186 diz assim: há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Sim. E esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que para vós é como se não existisse. Pois então, eis então o estado dos espíritos puros. Quando já não tivermos necessidade de viver mais, portanto, ou de reencarnarmos mais, então vivemos nesses mundos intermediários, nesses mundos de evolução dos espíritos, em que os espíritos utilizam, portanto, os seus corpos espirituais, portanto, para se deslocarem, portanto, de um lado para o outro.
Em Gênesis, sobre o assunto, diz assim: quando os espíritos adquiriram em um mundo a soma de progresso que comporta o estado daquele mundo, eles o deixam para se encarnar noutro mundo mais adiantado. Não é? Como lemos, portanto, aqui há instantes. E a 187 diz assim: a substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Isto é muito importante. Não. É mais eternizada nuns do que nos outros. Ao passar de um para o outro mundo, o espírito reveste a matéria própria de cada um, com mais rapidez do que o relâmpago. Então, o perispírito é adquirido precisamente pelo campo energético de cada mundo onde nós vamos habitar. Se vamos habitar um mundo mais evoluído, ele se vai revestir precisamente da matéria correspondente a esse mundo mais evoluído. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam de suprema felicidade. É quando vamos ser admitidos, portanto, ao conselho, não é? Portanto, do Todo-Poderoso, precisamente em nos tornarmos espíritos trabalhadores, não é? Do Pai. No item 35 da Gênesis, assim, imigração e imigração dos espíritos. No intervalo de suas existências corporais, os espíritos estão no estado de erraticidade e compõem a população espiritual ambiente do globo. Pelas mortes e nascimentos, essas duas populações se permutam incessantemente. Operam-se, pois, desse mundo, imigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual, não é? Portanto, ou seja, deste mundo, do nosso, para o outro lado da vida, e imigrações do mundo espiritual para o mundo corpóreo. E imigração, portanto, do outro lado da vida para este lado da vida. Então, é quase que cada um, quando nós sai de um país, portanto, e vai para o outro, não é? E quando regressa à casa. Então, quando nós virmos de um outro mundo para aqui, precisamente nós imigramos. Não é? Quando nós partimos deste lado para o outro, nós emigramos. Portanto, regressamos precisamente ao nosso mundo natural. Vamos passar à frente. Então, os espíritos que integram foram exilados, portanto, o nosso mundo, portanto, nós que aqui nos encontramos, fomos exilados precisamente para a terra dos nossos princípios, já povoada, mas de homens primitivos, imersos na ignorância que os chegados tiveram por missão fazer progredir, levando-se as luzes de uma inteligência desenvolvida. Todos nós que aqui estamos, pressupostamente, viemos, portanto, de um outro órgão, precisamente para ajudar o nosso, portanto, a levantar-se. Já lá vão, portanto, nos nossos princípios, não é? Portanto, já lá vai muito tempo. Daí nós concluímos que, na realidade, portanto, há muitas moradas na casa do Pai. Diferentes são os estados de alma, portanto, na erraticidade. Ou seja, quando nós partirmos deste para o outro lado da vida, as mesmas diferenças que nós notamos deste lado da vida, em cada um de nós, é as mesmas que nós vamos vivenciar na erraticidade. A erraticidade é a vida do outro lado. Não é? Portanto, é chamada vida errante, portanto, de um lado para o outro. É que muitas vezes nem sequer nos apercebemos que já partimos para a casa natural, para a nossa casa maior. Então, diferentes são as moradas, os mundos que circulam precisamente pelo espaço. Então, nós temos que ter essa noção de que somos nós os grandes artífices, portanto, do nosso progresso, da nossa evolução. Ninguém vem fazer por nós. Não há ninguém que venha fazer por nós. Somos nós. Daí, precisamente, nós nos encontrarmos todos em graus diferentes, portanto, de saber, de comunhão de ideias, não é? Portanto, todos diferentes. Não há um que seja igual ao outro. Dentro do mesmo lar, num grau de família, portanto, de 6, 7 pessoas, todos são diferentes uns dos outros. Isso só vem provar, precisamente, que o Espírito é eterno, que a reencarnação explica tudo isso, porque somos nós os grandes propensos e convidados ao trabalho, precisamente, da renovação dos mundos. É o convite,
portanto, para que todos nós possamos, na realidade, portanto, pela leitura, nos irmos informando, porque responde a todas as nossas dúvidas. Peço desculpa pelo alongar, mas eu penso que é de utilidade nós falarmos destes assuntos, porque nos dias que correm é muito bom e muito agradável aos nossos ouvidos falarmos precisamente dos ensinos que os benfeitores espirituais a serviço de Jesus trouxeram para todos nós, pela mão, pelo braço, pela mente, pelas pernas, pelo labor, pelo trabalho, portanto, do codificador dos ensinos espíritas, que todos nós devemos respeitar e nos tornarmos leais precisamente para esses ensinos e para esse amigo grandioso que trabalhou de forma incansável, sem orar a horas, sem orar a descanso, não é? E que partiu com uma embolia cerebral, portanto, precisamente pelo excesso de trabalho. Então, é muito gratificante nós cultivarmos o nosso espírito. Então, muita saúde para todos e marcamos encontro para a próxima sexta-feira. Vamos então preparar para fazer a nossa oração, para depois irmos ao espaço. Quem quiser, vamos encerrar os olhos. Vamos... Tony, pode pôr a musiquinha um bocadinho baixinho? Vamos lá. Um bocadinho mais... Vamos então encerrar nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai Amantíssimo, a Jesus, aos mentores do lar que nos acolhem, aos queridos amigos, à falange de espíritos superiores a serviço de Jesus, às falanges amigas de Maria Santíssima, do bondoso ser, a todas as forças do bem, aos amigos que laboram neste lar, nesta escola, pelo trabalho incansável em prol de todos aqueles que se encontram ainda equivocados, que foram recolhidos, trazidos a este hospital-escola, a fim de que possam ver renovadas as forças e balsamizadas as dores, as feridas, que ainda os apoquentam como lembrança das enfermidades de seus corpos físicos, que não resistiram às maleitas. Divino Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez pedindo o Teu amparo, solicitando que o Teu manto de misericórdia possa cobrir, Senhor, todos os lares, todas as famílias, todos aqueles que possam encontrar-se passando pelas maiores dificuldades em seus lares, nas casas hospitalares, nas penitenciárias. Senhor Jesus, te agradecemos o amparo. E se formos merecedores, Senhor, o amparo nos ajuda a refletirmos melhor nos teus ensinos, mas também, Senhor, a todos os nossos irmãos, cujos credos possam ser diferentes dos nossos, que o teu bem-estar, que a tua harmonia, que a tua paz possa penetrar os seus corações, Senhor, e possam também continuar prosseguindo em busca da luz maior, sabendo, Senhor, que muitos são os caminhos que conduzem ao Pai. Permita, Senhor, que cada um de nós possa sempre escolher o melhor caminho, Jesus, o mais equilibrado. Muito obrigado, Senhor.
Graças a Deus.